Oferecimento Cimes Santa Rosa, Pedrinho Farmácias, Semacom, Fema e Sinduscom. O nosso entrevistado de hoje tem 91 anos. Chama-se Paulo Capel, engenheiro agrônomo formado nos anos 1950. Ele chegou em Santa Rosa em 1957, ou seja, há 68 anos, há quase 70 anos atrás. Hoje nós temos uma agricultura de precisão, nós temos máquinas e implementos, né, que facilita a vida do agricultor. Mas e há 70 anos atrás, como é que era a nossa incipiente agricultura? Paulo Capel, bom dia. Bom dia, meu caro Madrilo. É uma ótima pergunta essa tua, porque se nós olharmos hoje e naquela época, não é de acreditar. Quer dizer, o meio rural, as casas eram na beira dos lajados. Por exemplo, primeira vez que eu saí aqui, porque eu andava com o prefeito Delardim, mas estão me ouvindo? Claro, perfeitamente. Andava com o Delardim, e a primeira vez que eu saí por aí afora para ver como é que era isso aí, não enxergava nada, não tinha casa, não tinha nada. Mas que é isso? Onde é que moram essas criaturas, né? E era tudo na beira dos lajeados, por causa da água, entende? Então um dos primeiros trabalhos nossos foi trazer essa gente para cima, porque onde elas estavam era terrível, onde essas criaturas moravam, entende? Então as casas eram na beira dos lajados, as estradas de barro, rios vermelhos e terra das lavouras, porque aqui não tinha nada que segurasse, barba de bode e tudo. Daqui a Santo Ângelo não tinha propriedade, não tinha cultura nenhuma, só barba de bode. Você não acredita isso hoje? Naquela época, só barba de bode daqui a Santo Ângelo. Bom, para os que não sabem, barba de bode é uma porqueria que cresce nas nossas terras. Problema com água potável, muito pouca água potável. A ausência de saneamento básico, não tinham privadas, eles iam nas bananeiras. Tu fala isso hoje, tu acha engraçadinha, tá tochando, né? Mas era verdade, e essa era a realidade nossa. Má alimentação dos humanos, se alimentavam muito mal. Verminoses era um problema com tênias e ascaris. Tênias é aquela gigante, né? Aquela verme gigante que tu tinha dentro do teu corpo. E essas criaturas tinham. As crianças eram tudo barrigudinha, tudo cheio de vermes. Que mais? Não havia privadas higiênicas, eu já disse, iam nas bananeiras. Tabus alimentares, fruta com leites ou mistura de fruta, não. Tudo separadinho. Problemas com erosão. Lavravam morro abaixo. Tu imagina a nossa terra vermelha, onde é que ia essa água dentro do rio? Só insistindo, hein? O Paulo Capel tá trazendo um cenário dos anos 1950, início dos anos 1960 em Santa Rosa. Na época ainda detinha uma grande área do que são hoje municípios emancipados. Continua, Paulo. Muito bem, meu caro. Aratatu ou Pulatoco, porque ficavam os tocos da mata derrubada. Ficavam os tocos, a gente tinha que lavrar entre os tocos. A lavoura, feijão preto só onde a mata tinha sido recém-derrubada. E nós aqui exportamos feijão preto pela aviação férrea para Porto Alegre antes disso. Quer dizer que a coisa estava descendo morro abaixo. E uma terra cultivada há 50 anos, nós não entendíamos mais nada. Eu, como agrônomo, percebo que é isso. Nós nos reunimos, os 4 agrônomos que tinha aqui em cima, um em Santo Ângelo, outro em Santa Rosa, outro em Juí e outro em 3 de Maio, para quebrar a cabeça o que se faz. Quem nos ajudou muito foi o Pedro Carpenedo, comprou pH-metros e tal, e não nos ajudava nada. A acidez do solo é quem matava tudo, não se sabia nada sobre calcário.
Quer dizer que isso é muito depois. Continuando. Feijão preto, tá. Eles plantavam 2 fileiras de milho e 3 de soja. Mandioca muito. Canteiros de alfafa pequenininhos. Trigo só para o pão caseiro. Manchas mortas de solo que nós quebramos a cabeça. Por que cargas d'água ali não cresce nada? Nem barba de bode. Por quê? Por quê? Vamos adiante. As criações, os suínos pretos, lavagem, não era ração balanceada, era lavagem. Vermes, o gado leiteiro só para o leite de consumo. Agricultura de subsistência, compravam tecidos para roupa e querosene para iluminação. Essa era a realidade dos anos 50 da região aqui dos nossos agricultores. Eletrificação rural não existia, Paulo Capel? Hã? Eletrificação rural não existia. Não, que pensa nisso? Não, nada. Eles tinham que ter querosene para se iluminar. Nós não acreditamos isso hoje, mas essa era a realidade. E para começar a conquistá-los, era um agrônomo e uma moça que entendia de economia doméstica. Eu era agrônomo, fui o primeiro agrônomo em Santa Rosa, e a Irmgard Gerda Leck, que veio de lá da colônia alemã, ficava com as senhoras. Mas e quais eram as propostas revolucionárias de vocês para a época e a repercussão disso junto ao produtor? Bom, na realidade a coisa continuava feia. Havia o êxodo rural, o elemento jovem daqui migrava, ia lá para o Paraná, subiu. Nós sabíamos isso pela barca de Itapiranga. Quantas famílias passavam? Aqui nas vilas só ficavam os cachorros. E um caminhão daqueles que ia lá para cima era entupido de coisas que levavam daqui para lá e as pessoas, né? Essa era a realidade da época. Que coisa. Continue. O Paulo tem um scriptzinho que ele segue. Na década de 50 iniciou-se a migração das famílias para o norte do país e Paraguai. Bom, já disse que na vila só ficavam os cachorros. Isso se evidenciava pelo número de caminhões que passavam pela barca de Itapiranga e Santa Catarina em busca de terras mais férteis. Em curto lapso de tempo, só teríamos agricultores idosos cultivando terras cansadas. Essa era a nossa realidade, meu caro. Do que vivia aquele povo? Não só lá no interior, como o pessoal aqui da cidade. Quantos habitantes tinha Santa Rosa? Consegue te lembrar? Quantos moradores tinha aqui quando você chegou em 57? Isso eu não sei te responder, me desculpe que para números eu sou ruim. Ok, ruim. Mas do que a gente vivia, Paulo? A gente comia o quê? O que essa cidade, o que a região produzia de alimentos? Sim, bom, deixa-me situar. Tem a história do feijão preto que nós falamos. E o feijão preto era plantado na terra na mata recém-derrubada. Antes ele dava muito bem. Depois passou nem dar direito na mata derrubada. Essa é a realidade aqui. Nós ficávamos apavorados. Uma terra cultivada há 50 anos, enquanto a Europa, quantos anos tem cultivo na Europa? Sim. E nós nos virávamos para cá, não se achava solução. Tá. E o que era? Qual era o problema? Qual era o problema? O problema era a acidez desse solo. Quem é que descobriu que o problema era a acidez do solo? Não, tá, muito bem. Os primeiros. Não te preocupe. Paulo tem 91 anos, hein? Ele tá agora se localizando. No tempo. Não exagere comigo aqui, tá? Não exijam do Paulo. Eu sou um velhinho. O que você nos der, tá ótimo. Escuta, quem que me perguntasse, me desculpe. Quem é que descobriu que o problema era a acidez? Tá. O negócio é o seguinte, um amigo nosso, Stammer, que era filho do Stammer aqui, agrônomo em Porto Alegre,
entrou, veio um dia para cá, eu levei para a igreja do meu sogro. Digo, tio, o que acontece? Não dá nada aqui, já fiz de tudo, nada. Fizesse análise de solo? Claro que eu fiz análise de solo. Com quem? O que havia na época. Dizer, não, mas temos que mandar para a Universidade de Porto Alegre, onde tem um convênio com o Wisconsin. Digo, sim. E daí acontece que o agrônomo que veio de Wisconsin já tinha visitado todos os lugares do estado, menos Santa Rosa. Digo, poxa, o que é isso? Daí finalmente então veio o agrônomo era um top, não era qualquer agrônomozinho. E ele veio para cá, claro que o Pedro fez uma reunião lá no frigorífico, com carne, e se discutiu a realidade nossa. E a realidade era que nós precisávamos botar calcário nessa terra. E o que a Associação Rural tinha vendido de calcário era uma bichoria. E depois, quando começou a fazer um trabalho de recuperação desse solo, veio tanto calcário para cá, tanto calcário, que a Feira Soja lá, a exposição estava entupido, aqueles armazéns com calcário. E daí começou-se, nós precisávamos de 6 toneladas de calcário por hectare aqui. E claro, por isso que a terra não produzia. Mas o pior foi um agricultor aqui na ida para Santo Cristo, aquele precisava 14 toneladas de calcário por hectare. E um colega nosso que gostava de agricultura para animais, né, para alimentação de gado, tinha plantado lá, não cresceu nada. Quando se botou 14 toneladas de calcário nessa propriedade, surgiu aquilo tudo que o outro tinha semeado há sei lá quantos anos atrás, surgiu tudo aquilo que nem coisa de fantasma, assim, surgiu da terra. Tá? Que coisa. Olha, tu não acredita, meu caro Jairo. Solo adormecido, né? Como é que era a situação? E daí começou a melhorar tudo. O nome disso tudo, dessa revolução, chama-se Operação Tatu. Os nossos convidados ligados ao agro sempre repetem. Esse período foi a virada de chave. Como? Foi a virada de chave para a nossa agricultura. Bom, eu já disse que eles estavam saindo dos melhores. Com essa brincadeira, ficaram aqui, não saíram mais. Então, em pouco tempo, o número de agricultores que mandaram terra para ser analisada em Porto Alegre, por esse laboratório de Porto Alegre, da Faculdade de Agronomia de Porto Alegre, foi um caminhão de terra, de saquinhos que a Associação Rural fez para análise de solo. Foi um caminhão desses saquinhos para Porto Alegre para mandar analisar. Quando isso voltou, era tanta gente que o Denardim deixou uma sala dele do lado da onde ele vende gasolina, pô. Me desculpe, mas ele é assim, não se lembra das coisas na hora que devia se lembrar. Ali vinha tanto agricultor que não cabia mais ninguém ali. Daí nós dissemos, não, tem que mudar essa história, não pode ser assim. Daí nós íamos onde eles estavam, na comunidade que eles estavam. Então ia uma rural com a turma do Banco do Brasil para fazer os financiamentos e a outra com a turma de agrônomos para ajeitar aquilo. Arrumamos mais um agrônomo para essa região para orientar toda essa confusão que estava dando. E daí, claro, daí a terra passou a produzir. E daí não houve mais a saída desse pessoal que se ia lá para Itapiranga, sei lá onde, pela barca de Itapiranga. Ficaram aqui. Paulo, tu tem uma lembrança de quando as estradas do interior de Santa Rosa começaram a conhecer o saibro ou o cascalho? A partir de quando a mocinha, filha do casal de agricultores, teve a dignidade de tomar um banho num chuveiro elétrico e usar um vaso sanitário? A partir de quando essa revolução aconteceu no nosso interior? Essa é uma pergunta muito boa. Porque na realidade, como eu disse, eles não tinham privada higiênica. Eles iam nas bananeiras. Então, quando isso começou a ser feito, privadas higiênicas,
o primeiro, tu não vai acreditar, meu caro Matheus, o primeiro cara que botou a privada dentro da casa, os vizinhos não visitavam. Pois como? Botar dentro da casa? Quer dizer, ele fez o primeiro banheiro e WC dentro da casa. Mas os vizinhos não visitavam, cara. Não é possível fazer isso. Valores da época, para o jovem entender, porque patente fedia, né? Então, se entendia que estava se levando uma patente para dentro de casa. Mas aos poucos se quebrou isso aí. E o Saibro e o Cascalho? Bom, eu como tinha um Jeep, quer dizer, o único Jeep aqui, e morava no Real Hotel, todas as vezes que na subida para Feira Soja ali se atolava o cara, ia lá eu a puxar o Jeep, puxar o carro com o meu Jeep. Aqui para Cruzeiro não era essa coisa lisinha, era um buraco enorme. Quando vi o ônibus do lado esquerdo e o outro lado direito e se fechava lá embaixo por causa do barro, era até que alguém subisse e avisasse que tem 2 trancando tudo aí, tinha 6 carros atrás de cada ônibus daquele atolado lá embaixo. Essa era a nossa realidade. Daí então começou a se botar pedra nessa confusão toda. Mas isso não é bem assim de um dia para o outro, né? Melhoria da estrada. As estradas, hoje em dia, quando esse pessoal se queixa, como tá ruim daqui a Porto Alegre, eu digo, vocês nunca viram nada ruim, tá? Porque agora era 600 quilômetros, cara. Ontem eu fiquei, né? Ontem fiquei meia hora sem internet, quase morri. Aonde? Não, sem internet. Quando se fica meia hora, quase se morre. Na época, o Pedro Carpenedo levava 2 dias para conseguir uma ligação telefônica aqui na centralzinha da Rua Santa Rosa. Paulo, o nosso município, tu tens assim um período onde a gente passou a viver verdadeiramente um pleno desenvolvimento na agricultura? Bom, eu te diria que uns 15 anos atrás, no mínimo, a coisa melhorou, né? Agora? Então os anos 60, 70 nem conta, os anos 80 não também era complicado. Não é tão assim, não é mela chupeta, né? Até que ajeita tudo isso aí, né? Agora os nossos agricultores, se tu passa pela estrada, olha que casa eles têm agora, tudo bonitinha. Naquela época tu não chegava, nessa que eu falei aqui, tu não chegava nada, as casas estão tudo lá embaixo. Agora casas construídas bonitas, as primeiras que nós fizemos, quer dizer, nós da Ascar da época orientou, ficaram as casas, que casa bonita aquela, né? Porque tudo na baixada, tudo na beira do rio, quando tinha uma enchente é o caos, né? Isso tudo teve que se puxar para cima, né? Alguma escola tem que convidar o Paulo Capel para ficar meio-dia falando sobre esse período. Não dá para acreditar. Algumas questões que você levanta comparando hoje com os dias atuais. Muito obrigado por ter vindo ao estúdio repartir essas memórias. Para concluir, Paulo, como é que o agrônomo e o extensionista da Emater era recebido da porteira para dentro? Ele até que era recebido bem. O problema era a guria que trabalhava conosco. Ela uma vez foi na casa nós íamos em dupla, um jipinho, ela e eu, né? E um dia, na casa de uma agricultora, ela não quis recebê-la. Mas, cara, eles tinham medo, eles não conheciam nada, não quis recebê-la. E ela ficou, não quero mais ir lá. Calma, Hilbert, calma. Ela nunca tinha recebido ninguém, ela ficou assustada com a ida ali. Houve uma época que nós tínhamos gente de moto. Aquilo era uma parada. De repente entra um cara de moto na tua propriedade, corre tudo pro mato. Isso é verdade, não é mentira. Não vamos pensar que esse velho está mentindo. Escorria tudo pro mato porque nós tínhamos até. Por quê? A moto assustava? Umas 20 motos por aí no interior, né? E alguns moravam no interior mesmo, outros na cidade, né?
Uma vez caiu com o raio da moto no buraco na cidade, ficou lá embaixo e ninguém passava para tirar o miserável lá de baixo do buraco que ele caiu, né? Quebrou a perna, ficou lá embaixo. Então tinha essas histórias que tu vai achar a história da carrocinha que esse velho tá contando, né? Mas era a realidade. Não colocamos em dúvida absolutamente nada do que você disse. Paulo, muito obrigado. Um grande abraço, ok? Muito obrigado, meu caro Madrilo. Um abração. 91 anos e repartindo com a gente nesse quadro Os Contadores de História, um estágio da nossa agricultura, ele que usou o termo, né? Hoje dá pra rir, né? Só que na época era choro, né? Vamos concluindo aí, o Reneu fecha lá, Reneu e Celso, depois o bloco e nós voltamos na sequência. Os Contadores de Histórias voltam na próxima segunda, 8 da manhã, aqui na Noroeste e NTV. Patrocínio: Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Rosa. Pedrinho Farmácias, Semacom, FEMA e Sinduscom Noroeste. Ponto e contraponto. Jairo Madril. Noroeste FM, transmitindo da terra do musicanto sul-americano de nativismo, de 6 a 8 de novembro no Centro Cívico Cultural Antônio Carlos Borges, em Santa Rosa. A campanha Compra Aqui 2025 já chegou no comércio de Santa Rosa. Nas lojas participantes você passa